Graça e paz. É bom estar de novo reunidos em volta desse tema. Há um ano atrás, mais ou menos, estávamos também, um ano, né? Faz um ano, estávamos sendo convocados para refletirmos sobre esse tema. Tema desafiador. E eu estava ouvindo essa canção de Asaf, né? Que é uma canção extremamente desafiadora. E estamos com a expectativa que Deus faça realmente um mover em nossas vidas nesses dias. Que a igreja possa entender a sua parte nessa engrenagem da Missio Dei. Nós estamos com um painel, irmãos, que tem um tema de igreja. Marco teórico para uma igreja, para uma eclesiologia integral. Então, nós temos aqui, da esquerda de vocês para a direita, a irmã Ana Borquiste. Ela tem formação em ciências ambientais, língua e literatura russa, tem experiência transcultural e missionária em 9 países, entre eles Gana, no período de 78 a 81, Filipinas, de 87 a 96, aqui no Brasil desde 2004. Ela também tem expertise em treinamentos e consultorias no Haiti, Tailândia, Mianmar, Vietnã, Índia e Estados Unidos. Presta também serviços à Convenção Batista Nacional. Irmã Ana vai estar também trazendo uma reflexão nesse tema. Aqui ao lado da irmã Ana, nós temos o pastor Geazi, que é pastor da Igreja Presbiteriana em Felipe Camarão, e vai estar trabalhando aqui conosco, fazendo a tradução do pastor Pedro Arana. E aqui ao meu lado, pastor Pedro Arana, né? Pastor Pedro Arana dispensa comentário, mas eu vou dizer aqui algumas palavras sobre ele. Pastor Pedro Arana, ele é pastor da Igreja Presbiteriana Pueblo Libre, no Peru. É secretário-geral da Sociedade Bíblica do Peru, presidente executivo do Conselho do New College em Santo Andrés. Tem doutorado honorário desde 1990 por John Calvin, Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana Independente do México. E também pastor Pedro Arana, ele esteve em Lausanne em 74, né? Foi um dos vogais em Lausanne e nós temos conhecido os seus textos e o que ele tem escrito desde então. E aqui ao meu lado nós temos o pastor Sérgio Lira, que já falou para alguns irmãos hoje aqui. Pastor Sérgio Lira é pastor presbiteriano, é formado em teologia pelo Seminário Batista do Norte do Brasil, ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco, tendo cursado mestrado em missiologia no CPP-AJ de São Paulo e doutorado em ministério no Reformed Theological Seminary. Então, são esses os irmãos que vão estar tratando desse tema. Nós vamos, na metodologia, vamos mediar esse tema. Cada um terá de 15, no máximo 20 minutos para fazer suas colocações. E durante as colocações, eu acredito que o Douglas estava com os papelzinhos aí. Vocês receberam os papelzinhos? Os irmãos não receberam ainda? Será que seria possível que os irmãos providenciassem isso? Papel para que vocês façam perguntas. Então, durante as palavras, vocês não farão intervenções diretas. Vão fazendo as suas perguntas e depois envia aqui à mesa que nós faremos essas perguntas diretamente aos palestrantes. Então, sem mais delongas, irmãos, nós vamos começar pela irmã Ana. Ela vai estar tratando desse assunto. E depois o pastor Sérgio Lira e, por último, o pastor Pedro Arana. Irmã Ana.
Obrigada, pastor. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, eu sou Ana e estou aqui com meu marido Bruce. Nós somos missionários das Igrejas Batistas Americanas. Fomos convidados pela Convenção Batista Nacional aqui no Brasil. Isso foi em 2004. E o nosso convite foi de trabalhar no treinamento dos missionários brasileiros que agora estão servindo ao redor do mundo. Então, é nosso ambiente, quando você ouvir alguma coisa que você gosta muito, você pode falar aleluia, ok? Aleluia! Não, falando sério, brasileiros estão servindo ao redor do mundo. A igreja brasileira é em frente desse trabalho. Aleluia! Amém. Ok. Muito bom. Então, chegamos em 2004, servimos na Jamia, Junta Administrativa de Missões, por 8 anos, e depois fomos convidados pela Convenção Batista Nacional para desenvolver 2 novos trabalhos, realmente 2 secretarias. Uma na área de missão integral, essa se chama Rede de Missão Integral, e outra é a Secretaria de Desenvolvimento de Ministério, de Liderança e Ministérios. E eu estou aqui, eu estou fazendo essa apresentação nessa área de missão integral, então representando a nossa Secretaria de Redimi, a Rede de Missão Integral. Bom, então, nesses 15 minutos, o pastor, isso é muito difícil fazer isso, sendo pastor e pastora, né, não tem como falar em somente 15 minutos, mas eu vou me esforçar para fazer isso. Bom, então eu preparei uma apresentação breve, eu vou falando rapidamente, só para destacar os pontos. Eu penso assim, que uma teologia da igreja, uma eclesiologia saudável, deve abordar, de um lado, a ortodoxia, que trata com as crenças certas, né, a doutrina da nossa igreja. E, do outro lado, a ortopraxia, ou seja, as práticas certas. Viu? Na realidade, nossa luta a ser o povo de Deus, que representa Deus ao mundo, envolve uma conversa entre esses 2 lados, né? A teoria ou teologia e a prática. E, em meus 15 minutos, eu quero fazer uma apresentação sobre a parte mais prática a respeito de eclesiologia, né? Começou assim, essa jornada minha, sobre a questão de missão integral. Eu estava participando de uma reunião dos pastores. E me aproximou um pastor dizendo, olha, Ana, eu tenho pastorado minha igreja por 12 anos mesmo. E, recentemente, Deus está conversando comigo e Ele está dizendo a mim que Ele quer que a nossa igreja seja cada vez mais fiel. Então, eu quero fazer isso, eu quero fazer uma diferença na nossa comunidade, eu quero, né, sair das nossas 4 paredes da igreja. Mas, Ana, eu confesso, eu sei um pouco dessa missão integral, eu estudei missão integral e até, pastor, eu já ensinei, né, sobre missão integral. Mas sabe alguma coisa? Eu confesso que eu não tenho a mínima ideia por onde começar na minha igreja. Então, por favor, me ajude. Para o Bruce, isso foi quase o chamado, né, macedônio para a gente. Então, vamos trabalhar em cima vamos descobrir quais são as práticas, quais são os fatores de uma igreja para que essa igreja possa transicionar de uma igreja mais focada em si para uma igreja que saia das 4 paredes e faça uma diferença na comunidade. Então, nosso contexto na CBN, isso a Convenção Batista Nacional do Brasil, nosso contexto é o seguinte, só para dar uma visão panorâmica da nossa situação. As igrejas da CBN, isso não é aquele, né, de canal de rádio, né, mas isso é CBN, convenção. As igrejas são conhecidas como
renovadas. Realmente, somos renovadas, né? Movidos pelo Espírito Santo, gostamos muito de louvar a Deus, de às vezes pular, não é, pastor? Pular, dançar, gritar, né? Louvar a Deus, né? Somos apaixonados com a palavra de Deus, tudo isso, tudo é muito lindo nesse sentido. Abraçamos a segurança da vida eterna e a promessa que logo, logo Jesus voltará. Aleluia! Amém, Ele vai voltar. Então, estamos com essa promessa bem, né, no nosso coração. Consequentemente, nos 50 anos da nossa denominação, o foco da convenção tem sido mais na área de ganhar almas destinadas para os céus. Isso está certo? Certo, não tem nada errado com isso. Em geral, atender às necessidades imediatas das pessoas foi considerado ou um desperdício de tempo ou uma boa isca para ganhar a alma daquela pessoa que ainda não conhece Jesus, né? Como convenção, em geral, enxergamos mais a beleza dos céus do que a realidade da terra. Deixe-me esclarecer, eu não estou dizendo que enxergar os céus e segurar aquela esperança em nosso coração é errado, não. Mas só pensar nos céus e não trabalhar aqui no céu, na terra, cooperando com Deus, acho que isso demonstra um entendimento sobre a nossa eclesiologia muito limitada mesmo. Mesmo assim, em nossa convenção, sempre houve e ainda temos líderes fiéis mesmo, né, que entendem que o chamado de Deus é de pregar e manifestar as boas novas do reinado de Deus, que é enraizado, sim, na salvação particular, mas abrange muito mais do que simplesmente me, né? Abrange, né, os meus companheiros, a sociedade e tudo, e até a criação. Entendemos que nosso chamado como discípulos é de imitar nosso Mestre Jesus. Amém? Isso é nosso chamado, imitar Ele, tanto individualmente, como eu, Ana, como você é, e como a igreja, o povo de Deus. O jeito dele, de Jesus, por exemplo, em Mateus 9, deve ser nosso jeito também. Então, pode passar agora, irmão. Então, entendemos que somos um povo chamado e enviado. É interessante pensar nesses dois lados, né, dois extremos. Somos chamados para fora do mundo para ser diferente, santo, né, diferente. Pessoas que não seguem os valores do mundo, né? Então, somos chamados para ser uma comunidade alternativa, que mostra algo diferente ao mundo. Ao mesmo tempo, somos enviados por Jesus ao mundo. Para fazer o quê? Para ser o sal, a luz no mundo. Para servir como embaixadores de Cristo, embaixadores de reconciliação, para fazer discípulos no mundo, né? Isso é nosso chamado. Pode passar mais um. Enfrentamos esse desafio. Ok? 5 minutos, gente, ainda. Ok. Bom, enfrentamos esse desafio. Os pastores e líderes da CBN querem se engajar na missão integral de Deus, mas não sabem por onde começar. Eles entendem a ortodoxia, mas ainda não desenvolveram ortopraxia, né? Precisamos de recursos cristocêntricos e contextualizados aqui para o Brasil, para ajudar a igreja a fazer essa transição de um foco bem interno para ser uma família de Deus bem desenvolvida no mundo, no sentido de espalhar a palavra de Deus e manifestar o reinado de Deus, né? Como agentes de transformação de Deus. Então, o nosso propósito, pode ir para outro slide, à luz dessa realidade e do testemunho daquele pastor e os outros da nossa convenção, eu elaborei uma pesquisa doutoral, tipo estudo de caso, entre as igrejas atuantes de missão integral em nossa convenção.
E o propósito dessa pesquisa foi de desenvolver um entendimento comum preliminar dos fatores e práticas essenciais para engajar na missão integral no contexto brasileiro. Pode ir para o próximo slide. Entrevistei pastores e líderes para saber da experiência deles em missão integral. Isso não foi, né, a minha ideia, mas sim a ideia deles, estratégias deles, fatores deles que eles definiram. E como que eles conseguiram transicionar a igreja, como eu já expliquei. E por meio dessa pesquisa foram identificados 7 fatores essenciais e 7 melhores estratégias para engajar uma igreja na missão integral de Deus. Eu quero fazer agora bem rapidinho uma apresentação desses 7 fatores e 7 práticas ou estratégias. Pode passar para a próxima slide. Próximo slide. Mais um slide. Bom, os 7 fatores essenciais são esses aqui. Todo mundo identificou o pastor como pessoa-chave para fazer essa transição. Porque o pastor, eu vejo o pastor como o pescoço da garrafa, né? Nada entra, nada sai, sem ele permite. Então, se ele não tiver essa visão, esse entendimento do porquê da igreja, nada vai acontecer. A igreja vai continuar fazendo a mesma coisa, né? E não vai realmente cumprir a missão de Deus no mundo. Em outras palavras, essa igreja vai se cuidar somente de si mesma. Ou seja, ela só se torna um clube. Isso não é uma igreja, não é? Clube já tem outros motivos. Nós, como igreja, tem a nossa missão, que é a missão de Deus. E como o pastor Ariovaldo falou ontem à noite, nossa missão é atacar o inferno, onde que estiver. A gente vai atacando as portas, né? As manifestações, né, do mal no mundo. Segundo é oração. Eu não vou falar de todos os 7, pastor, tá bom? Mas eu vou destacar essa. Oração é de super importância. Pela oração, a igreja busca a vontade de Deus para sua missão específica. Cada igreja tem a própria missão, né? Uma igreja mobilizada para a missão integral de Deus ora tanto pelos membros dentro da igreja quanto pelas pessoas e as necessidades fora da igreja. E oramos não somente para conseguir algo de Deus, né? Mas sim para entender qual é a vontade dele para a nossa igreja, nossa comunidade, nosso mundo. Amém? Pode falar glória e aleluia também. Espírito Santo. Outra coisa, outra pessoa, né, personagem que é super importante. A missão não é nossa, não é do nosso pastor, não é da nossa convenção. A missão é de Deus e é feita pelo Espírito Santo. Ele que capacita, ele que chama, ele que corrige e tudo. Eu testemunhei o agir do Espírito Santo de uma forma maravilhosa em nossa igreja, onde ele ficou despertando vários membros da igreja, né, sobre a necessidade de fazer algo muito além do que a gente estava fazendo dentro da igreja. E o quarto, a equipe de mobilizadores de missões. Eu creio, de acordo com essa pesquisa e de acordo com a minha experiência, essa equipe de mobilizadores de missões, essa equipe é muito importante também. O pastor não pode e não deve fazer tudo. Essa equipe se compõe de pessoas, mulheres e homens, chamados de Deus para mobilizar ou despertar a igreja a participar da missão dele. Né? E os outros 4, treinamento de liderança, comunicação. Comunicação é muito importante também. Em nossa igreja, eu posso confessar, em nossa igreja em Brasília, às vezes fazemos muito trabalho fora da igreja, mas a gente não fala muito dentro da igreja. Eu creio que isso é errado. A gente tem que divulgar o que Deus está fazendo através de nós, para que todo mundo da igreja saiba, estamos envolvidos nesse trabalho e eu quero fazer parte também, né? Em vez de somente 10 pessoas fazendo tudo.
Bom, conferência missionária é outro fator muito importante. Pode passar para essa outra slide. 7 melhores práticas. Descobrir o seu DNA missionário. De acordo com todo mundo que eu entrevistei, isso é uma estratégia central, principal, importantíssima. Por quê? Temos que entender, descobrir. O pastor estava falando disso no seu treinamento hoje à tarde. Quem somos nós como igreja? Qual é a nossa identidade? Para o quê? Por que nós existimos? Temos que descobrir isso e temos que reconhecer que cada igreja é uma igreja única. Minha igreja não é igual à sua e sua não é igual à outra. Eu preciso discernir qual é o perfil da minha igreja e como que Deus nos preparou e está nos preparando para participar da missão dele. Amém? Bom, e os outros? Pesquisar a comunidade, também importantíssimo. Como que a gente possa alcançar a comunidade sem conhecer quem está lá? E quais são as necessidades e os recursos que existem lá na comunidade? Visitar outras igrejas. Mas se a gente visitar outra igreja, talvez nossos membros vão para lá. Não, gente, o propósito não é assim. O propósito dessa visita é para conhecer, aprender com outros. O que está dando certo no seu contexto? Posso adaptar isso no meu contexto? Posso compartilhar algo com você? Começar com um projeto semente faz todo sentido. Você não começa, a gente vai agora montar um projeto de casa de recuperação, mas se a gente não fez nada como isso anteriormente, não vai dar certo. Tem que começar com um projeto desse tamanho e, à medida que ele seja bem-sucedido, a gente vai aprendendo e crescendo. Dá tempo? Gente, não fica depressa. Isso é uma questão, não uma missão de curto prazo, não. É uma questão de compromisso de longo tempo, né? Compromisso de investir nas pessoas, investir na missão de Deus. E manter a transparência financeira. Infelizmente, eu fico um pouco hesitante de falar sobre isso. Eu sou estrangeira, né? Eu sou brasileira de barriga só, de coração, mas de passaporte eu sou dos Estados Unidos. Então, mas essa questão de transparência financeira é muito importante para nossos membros, né? Especialmente diante da corrupção, que eu e o pastor Pedro estávamos conversando sobre esse desafio que ele enfrenta no Peru e nós enfrentamos aqui. Então, precisamos fazer tudo para que nós sejamos totalmente transparentes. Qual é o valor que a gente recebe para a igreja e para onde esse dinheiro está indo. Então, vamos divulgar isso com toda a honestidade. E, por último, formar uma associação. Bom, para terminar, então, irmãos e irmãs, não estou apresentando esses fatores e estratégias como se fosse uma palavra final sobre missão integral. Isso de acordo com essa pesquisa que eu fiz, entre somente um grupo pequeno de igrejas em três estados no Brasil, mas eu creio que muitas deles se aplicam nas outras denominações, nos outros contextos. Mas eu reconheço também que a gente tem que fazer mais pesquisa, tem que pesquisar mais para saber se isso realmente se aplica também no Nordeste, no Sul, no outra parte do país. Então, espero que esse estudo de caso possa enriquecer, né, a teoria e a prática da missão integral no Brasil, para que, pelo Espírito Santo, sejamos cada vez mais fiéis em pregar todo o Evangelho, a pessoa toda, em todo o mundo. Amém? Glória a Deus. Amém. Né? Falar tudo isso em pouco tempo. Estudo de caso, muito interessante. Depois vocês podem procurar a pastora Anne e ela vai fornecer o material na íntegra, possivelmente. Agora nós vamos ouvir o pastor Sérgio Lira. Quando me falaram de marco teórico,
E eu pensei justamente na questão de nós entendermos o porquê das coisas. E mais ou menos assim, se você tem um trem e não tem trilhos, é a pior coisa que você pode imaginar. É um trem fora do trilho. Então o marco teórico é justamente esse trem, você pode ter esse trilho, você pode ter o que você quiser, como máquina, mas se você não tiver um trilho adequado, você não vai levá-lo para lugar nenhum. O marco teórico da missão integral, eu vou dizer o que é isso, é inquestionavelmente o Congresso de Lausanne de 1974. Então, se você nunca leu Lausanne, eu aconselho você a ler o Pacto de Lausanne. É só entrar na internet, Pacto de Lausanne, 1974, e você vai ver. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu fruto de uma crise teológica que antecedeu a Lausanne, basicamente nas primeiras décadas do século XX. De um lado, você tinha o grupo chamado de fundamentalistas teológicos, que eles diziam que o importante é salvar a alma. A alma é importante, o corpo não é tão importante assim. E até ainda hoje em dia vocês ouvem a expressão ganhar almas, né, que é fruto desse movimento, ganhar almas para Cristo. Então é como se o corpo não tivesse valor. E do outro lado surgiu um outro grupo de teólogos chamados os teólogos do evangelho social. Digo negativo, eles diziam o corpo é tão importante quanto a alma, e às vezes mais importante, porque quem ouve alguma coisa estando com fome, quem olha a desgraça do ser humano e não faz nada, desonra a Deus, porque Deus é justiça, e sempre que o Senhor esteve diante de injustiças, Ele ordenou profetas para que aquela injustiça fosse corrigida. Então houve uma tensão entre grupos que trabalhavam com o social, como sendo o ideal de Deus, e dessa liberação, dessa ação social, se veria como consequência uma expressão da fé, baseado naquilo que Tiago dizia: tens fé? Muito bem, mostra as tuas obras, porque a fé sem obras é morta. E veja que todos os lados tinham um embasamento teológico para tomar suas posições. E isso entrou em conflito por um certo tempo na igreja, até Lausanne. Então Lausanne começa a definir a questão da ação da igreja, que não deve ser trabalhado. Na verdade, o uso da palavra missão da igreja é até inadequado. É missões da igreja. A missão é de Deus, porque, como a nossa irmã Ana falou, a missão da igreja, as missões da igreja são particularizadas, elas são pulverizadas. Mas qual é a missão de Deus? O apóstolo Paulo explicou isso. Ele disse: é reconciliar consigo mesmo todas as coisas, inclusive a criação. Como Romanos está bem explicitado isso, de que a natureza geme e suporta angústias até agora, aguardando a redenção e a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Ou seja, esse universo será restaurado integralmente. E Lausanne criou a postura de que as missões, ou a responsabilidade missionária da igreja, deve ser vista com duas ações: ação social e evangelização. E o famoso John Stott, que foi um dos grandes nomes dentro dessa área, ele fez o seguinte exemplo para a gente entender teoricamente. Ele disse: ação social e evangelização são como as asas de um mesmo avião. E se eu perguntasse para você, se você tivesse que perder uma das asas, você perdia da direita ou da esquerda? Só uma pergunta louca. Então, se uma igreja tem que fazer evangelização ou ação social, qual das duas ela deve deixar de fazer? Pergunta tão louca quanto. Então, o problema é que a igreja passou a fazer uma disfunção da sua natureza missionária. 1 Pedro 2,9, isso aqui é o marco, ele diz que nós somos raça eleita, sacerdotes do rei, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, e o resto, a fim de, ou seja, tudo isso que Deus fez com a igreja tem um propósito. Qual foi o propósito? A fim de anunciar as virtudes daquele que chamou você das trevas para a luz.
Eu, particularmente, tenho alguma dificuldade de dizer que a responsabilidade da igreja é lutar contra o diabo. Acho que o diabo é que tem que se preocupar com a gente. Afinal de contas, quando Jesus Cristo criou a igreja, ele disse: as portas do inferno não terão poder sobre a igreja. E lembre-se, porta não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Se porta é instrumento de defesa, quem é que está avançando? A igreja. E se o diabo fecha a porta, quem foi que recebeu as chaves do reino? A igreja. Então o diabo fecha, a gente abre. Ele fecha, a gente abre. Ele fecha, a gente abre. Então, eu não vejo essa luta, eu vejo uma resistência, porque a igreja será vencedora. Aí, como dizia o pessoal, com você ou sem você, é privilégio você fazer parte da missão de Deus. Então, nesse aspecto, é preciso olhar que ser igreja e ser integral é essa igreja que se mostra para o mundo com uma ação dupla. E aí apareceu um missiólogo teórico muito conhecido, seu livro foi publicado já recentemente no Brasil, chamado David Bosch. Ele disse: igreja é o povo de Deus saindo da fé para a não fé, da igreja para a não igreja, cruzando essa estrutura que produz barreiras, através de quê? Da proclamação e das ações. Duas coisas que fazem parte da igreja. Mas onde está a base teórica ou fundamental das Escrituras para uma missão que também está a ação social? Na mesma estrutura que a palavra de Deus fala sobre eleição. Em Efésios 2, ele diz que vocês foram escolhidos em Cristo para as boas obras. Efésios 2:10. Obras as quais Ele preparou antes da fundação do mundo, para que você, povo de Deus, praticasse. Ou seja, se você olha para um gato e pergunta: por que ele gosta de leite? Porque ele é gato. Se você pegar um boi e botar carne na frente dele e não der mais nada, o que acontece com esse boi? Ele morre, porque não é da natureza do boi comer carne. Então o crente, se ele é crente em Jesus, por natureza, ele faz as boas obras e prega o evangelho. Esse é o marco. E aqui nós temos aqui a questão da eclesiologia, em termos disso aqui. Há duas maneiras hoje como nós estamos vendo a igreja se envolver na questão missionária. Duas. Uma amplamente difundida, que é aquela de usar pessoas da igreja pagas ou sustentada pelos membros da igreja para fazerem a obra missionária. E o resto se envolve com esses irmãos e irmãs que dedicam o seu tempo. O problema é o seguinte: nessa estratégia, 98% das pessoas não são mantidas pela igreja. Apenas 2%. Resultado: 95% do tempo dos crentes que não se dedicam à igreja estão voltados ou não estão conectados com a missão da igreja. Isso causa um problema terrível e causa um problema fundamental. Por quê? Porque tem uma outra estratégia. A outra estratégia seria mobilizar e capacitar todo o povo de Deus para a obra missionária. Mas quando eu falo isso, na sua cabeça, com certeza, você está pensando que toda a igreja agora vai para a África. É porque o conceito de missão está errado, porque o conceito de evangelização está errado, e principalmente o conceito de missionário nosso é só transcultural. A missão não é definida em termos geográficos, é definida em termos de obediência. A missão que você e eu recebemos foi proclamar a Cristo e implantar aonde nós estamos os valores do reino de Deus. Quando um membro da nossa igreja hoje diz assim: eu quero ser missionário, para onde você manda? Para o seminário. Por que não para a escola de medicina? Por que não para a escola de agricultura? Por que não para a escola de enfermagem? Por que não para a escola de pedagogia? Por que não pode ser empresário? Por que não para ser um funcionário do governo como Daniel foi? Hoje em dia eu acho que nós estamos carentes mais de missionários que não são teólogos, que não estão vindo de seminários, mas que por sua própria estrutura de formação estão no mundo. Então aqui nós estamos no terceiro e último marco, é que a questão da prática da igreja, ela tem que ser vista tanto como uma ação coletiva, como uma ação individual.
E se fala muito, quando nós falamos em aspecto de missão integral, sempre de aspectos coletivos. E hoje em dia eu tenho um certo receio do termo missão integral, porque é só ação social. Todos os congressos que eu sou convidado para falar de missão integral, não se fala em evangelização, só se fala em ação social. Aí a balança está indo para o outro lado agora. As duas coisas, gente, é parte da missão da igreja. Evangelizar como estilo de vida, fazer boas obras por estilo de vida. Então, há um autor que eu aconselho você ler, que é o Vive Grieve. Ele é um canadense que passou 8 anos no Brasil, casou-se com uma brasileira, e escreveu um livro, O Grito dos Pobres nas Grandes Cidades. Ele morou 8 anos numa favela do estado de São Paulo. 8 anos. Inclusive ele defende como uma proposta dele, que se você quiser trabalhar em favela, você deve fazer um voto de castidade ou de celibato pelo tempo que você estiver lá. Mas foi lá que ele conheceu a dona Yolanda e casou, né? Mas ele fez um trabalho fantástico. E ele diz uma coisa muito séria: por que é que você dá, falei isso hoje à tarde aqui, por que é que você dá R$1 para um mendigo que aparece na sua frente? R$1 resolve o problema o que desse mendigo? Nenhum. Você simplesmente está pagando para ele sair da sua frente. Isso é missão da igreja? Então ele critica seriamente, se o crente quer ser um servo de Deus, ele tem que parar e perguntar: como é que eu posso lhe ajudar? Mas nós queremos nos envolver com isso? Minha igreja já faz o sopão. Se mendigo fosse receber de pão, o cemitério estava cheio de gente. Porque sopão resolve o problema nosso, do mendigo não. A gente se sente até bem. Não estou dizendo que você pare, estou dizendo que você repense. Mas a questão que nós temos que ver aqui agora, porque eu acho que este é o marco regulador, é que quando eu falo de missão, eu estou falando de propósito. Seus filhos estão sendo educados para servir a Deus ou para ganhar dinheiro? Os membros da sua igreja estão sendo educados para glorificar a Deus ou para serem um sucesso financeiro? Qual o nosso propósito? Esse é o marco. Porque se a igreja entender o seu propósito, ela vai entender que tem uma missão nesse mundo, e não é ganhar dinheiro, e não é comprar casa, e não é ter o filho com uma boa universidade, mas é isso que a gente está fazendo. Então, o marco regulador que regula é o propósito, e a Bíblia diz claramente que nós fomos criados para glorificar a Deus em tudo que a gente faz, quer coma, quer beba, quer durma, quer faça concurso público. Por que você está fazendo esse concurso público, meu filho? A aposentadoria está garantida. É? Louco. Se hoje o Senhor chamar a tua alma, o que é que vai acontecer com a tua aposentadoria? Que legado você está deixando para o reino de Deus? Então, para mim, esse marco da igreja é que a igreja perdeu a sua visão missionária. Alguns são missionários na igreja. Quantos missionários tem hoje aqui à tarde? Por favor, fique de pé. Os missionários que estão conosco aqui. Estão percebendo a crise nossa? Você está sentado. Você está sentado, olha a nossa crise. Agora você ficou de pé, obrigado, pode sentar. Se num congresso de missões acontece isso, imagina nas nossas igrejas quando você perguntar: cadê os missionários daqui? Ninguém se levanta. Como você quer fazer missão integral? Termino. Deus me deu o privilégio de participar de Lausanne 3. E em Lausanne 3 foi colocado um acréscimo aquilo que os lausanes anteriores falavam, não é? O evangelho todo, para todas as pessoas, em todo o mundo, e Lausanne 3 acrescentou: por toda a igreja. Não é por parte da igreja, é toda a igreja. Todos são missionários, e quem não é missionário não faz parte da igreja de Cristo. Este é o marco, este é o marco. Deus os abençoe. Agora o pastor Pedro Arana, e já está à disposição de vocês aí um papelzinho para que vocês vão fazendo as perguntas. Olha aqui, passou aí, quem é que está? Romildo. Ok. Levante a mão quem está precisando do papelzinho, por favor. Aí, Romildo. Pastor Gerson. Muito bem. Então, agora nós vamos para as considerações
do pastor Pedro Arana. Pastor Pedro Arana vai falar e o pastor Geazi vai estar traduzindo. Então, para que ele não fique aqui prejudicado, né, vamos dar mais um tempinho para ele, porque com certeza vai ser a metade do tempo aqui. Então, pastor Pedro Arana. Bueno, primero mi gratitud a la Fraternidad Teológica por esta cordial invitación. Primeiro, minha gratidão à Fraternidade Teológica pelo convite, Y también por conocer a los hermanos que tan amablemente me han recibido. por conhecer os irmãos que amavelmente me receberam. Desde la madrugada el pastor Miguel me fue a buscar al aeropuerto Desde madrugada o pastor Miguel foi me buscar lá no aeroporto. y luego todos los que ya se han acercado, y es grato conocer hermanos de diferentes denominaciones. E os que se aproximaram, né? Fico grato, né, de conhecer vários irmãos de várias denominações. Y reencontrarme con un amigo muy querido que hace 25 años no nos habíamos visto, el hermano Arturo Meneses, que está aquí presente también. Encontrar grande amigo, né, que há 25 anos não se via, né, o irmão Arturo Meneses. Lo que voy a comentar, creo que lo pueden ustedes poner dentro de lo que ya han escuchado. Es colocarlo como, ¿qué voy a decir?, una contribución más de lo que ya han escuchado. O que eu vou colocar será uma contribuição daquilo que vocês já têm escutado. Una pregunta que nos hemos hecho en la Fraternidad Teológica. Uma pergunta que nós nos temos feito na Fraternidade Teológica: ¿qué es lo que la Iglesia de Cristo debe hacer? o que a Igreja de Cristo deve fazer? ¿Cuál es su misión? Qual é a sua missão? Y encontramos que hay muchas formas de verlo y que la misión a través de los siglos ha variado. Encontramos várias formas de ver e através dos ciclos, dos séculos tem variado. El profesor Roy ha encontrado como 6 paradigmas diferentes de la misión de la Iglesia. O professor? Sidney Roy. O professor Sidney Roy encontrou vários paradigmas da missão. Y pensando en eso, que es muy cierto, sin embargo, creo que hay ciertas funciones que este cuerpo que llamamos iglesia debe cumplir. Pensando nisso, né, há vários paradigmas que a igreja tem, várias funções que a igreja tem que cumprir. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que los cristianos hacemos. Há muitas coisas que nós cristãos podemos fazer. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios espera de su iglesia y qué mandatos le ha dado a su iglesia? A pergunta é o que Deus espera da sua igreja e que mandamento Deus deu à sua igreja. Y pienso que hay lo que yo he llamado algunas funciones permanentes de la iglesia. Penso que há algumas funções permanentes da igreja. Y cuando hablo de la iglesia, E quando falo da igreja, me estoy refiriendo al pueblo de Dios, estou me referindo ao povo de Deus, que comienza con Abraham, que começa com Adão, el padre de la fe. Abraão começa com Abraão, o pai da fé. Y me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo, Estou me referindo ao corpo de Cristo, que tiene su onomástico en Pentecostés. tem o seu começo no Pentecostes. Me estoy refiriendo a la comunidad del Espíritu Santo, Estou me referindo à comunidade do Espírito Santo. para ponerlo en forma trinitaria. Para forma trinitária. Entonces, ¿cuáles serían o son estas funciones que la iglesia a través de los siglos ha realizado para ser iglesia? Quais são as funções que a igreja tem realizado ao redor dos séculos para ser igreja? Y la primera que aparece nítidamente es que la iglesia tiene una función de adoración, E a primeira que aparece nitidamente é a sua função de adoração, de alabanza a Dios, de louvor a Deus, de oración. de oração. Y
en el Antiguo Testamento, creo que en el Antiguo Testamento, No Antigo Testamento, el Éxodo nos habla de esta realidad. o Êxodo nos fala dessa realidade. El pueblo de Israel fue liberado para convertirse en un pueblo que salía a adorar a Dios. O povo de Israel foi liberto para se converter num povo que adorava a Deus. Termina en el tabernáculo. Termina no tabernáculo. Y si miramos la adoración a Dios, tenemos también el libro de Apocalipsis. Se olhamos também a adoração a Deus, temos o livro de Apocalipse. Entonces, yo creo que en la Biblia encontramos que una tarea permanente es, vamos a llamarla, la función litúrgica. E se encontramos então a função da igreja de maneira permanente, essa é a função litúrgica. La segunda viene con los nombres que he usado para hablar de esta realidad que nosotros llamamos iglesia. E o segundo vem com os nomes daquilo que nós chamamos nessa realidade de igreja: Pueblo, povo, cuerpo, corpo comunidad. e comunidade. La iglesia tiene una función coinónica, A igreja tem uma função coinônica, una función de amistad, de fraternidad. uma função de amizade, de fraternidade. Lo que Cristo quiere es y ha venido a hacer es una comunidad. Que Cristo quer formar uma comunidade. Y esa comunidad tiene que aprender a vivir en relación con la cabeza de la iglesia E essa comunidade tem que aprender a viver com relação da cabeça y en buena relación entre los que pertenecen a ese cuerpo e uma boa relação aos que pertencem a esse corpo. y saber cómo se va a relacionar con el mundo. E saber como vai se relacionar com o mundo. Entonces la comunión está, en realidad, de allí surgen otras funciones de la iglesia. Essa comunhão, na realidade, vai surgir outras funções da igreja. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, E nisso conhecerão todos que nós somos seus discípulos. en que os améis los unos a los otros, Saberemos? en que os améis los unos a los otros, Que vos ameis uns aos outros, como yo los he amado. como eu os amei. Y luego, una tercera función es la función soteriológica. E uma terceira função é uma função soteriológica. La iglesia está puesta en este mundo para proclamar el Evangelio de A Jesucristo, igreja está colocada neste mundo para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. pero está llamada también para discipular. Mas também foi chamada para discipular. No se queda en la evangelización, sino que los evangelizados deben ser discípulos. Não somente a evangelização, mas também essa evangelização deve ser de gerar discípulos. Y esos discípulos deben ser misioneros. E esses discípulos devem ser missionários. Y en todo ese proceso, Em todo o processo, los cristianos tenemos que ser santificados. e os cristãos devem ser santificados. Estamos llamados a ser santos. Fomos chamados para ser santos. Pienso yo que ese es el lenguaje para decir que Dios nos está haciendo cada vez más humanos. Eu acho que essa é a linguagem que Deus tem nos chamado para ser cada vez mais humanos. Estas funciones encontramos en las Escrituras, lo que se ha escuchado también, es la función de servir, el servicio. Es parte de la misión de la iglesia. Entre essas funções também há a função de servir, né? É parte da função da igreja. En mi propia experiencia, como escuchaba el pastor, la resistencia que he encontrado a la tarea de servir, la resistencia que he encontrado a resistência que eu encontrei na tarefa de servir entre las iglesias evangélicas entre as igrejas evangélicas ha sido la mayor. tem sido a maior. Para la iglesia católica es algo normal servir, Para a igreja católica é alguma coisa normal servir, pero para los grupos más conservadores era ir en contra del evangelio. mas para os grupos mais conservadores isso aí encontra, né, a tarefa do evangelho. Y sin embargo está tan completamente claro en todas las escrituras. Mas isso é completamente claro em todas as escrituras. Luego, la iglesia tiene una función profética. Logo a igreja tem uma função profética. Esa función la cumple
con dos elementos fundamentales. E essa função é cumprida, né, com dois elementos fundamentais: Proclamar la justicia que Dios quiere proclamar a justiça que Deus quer en el mundo y en la comunidad misma de la iglesia, no mundo e na comunidade da igreja, y ser la portadora de esperanza en este mundo. e ser a portadora da esperança neste mundo. De la misma manera que tiene que denunciar el mal, Da mesma maneira que tem que denunciar o mal, tiene que anunciar la gracia de Dios en tem que Jesucristo anunciar a graça de Deus em Jesus y el Cristo. llamado al arrepentimiento. E o chamado ao arrependimento. Y es interesante cómo versiones seculares parece que nos toman la delantera. É engraçado como versões seculares, né, tomam a dianteira de nós, né? Antes de salir de Perú, estuve leyendo que Transparencia Internacional Antes do Peru, eu li que Transparência Internacional está por elegir un nuevo presidente. vai escolher um novo presidente, né? Y Transparencia Internacional es la que ha estudiado mejor la corrupción en el mundo. E a transparência é aquilo que quem tem estudado melhor, né, a corrupção em todo o mundo. Y conocen todos los elementos y hasta tienen escalas para ver cuáles son los países más corruptos. Eles conhecem tudo, eles têm até escalas para medir, né, quais são os países mais corruptos. Pero de América Latina ha salido una contribución. Mas da América Latina tem uma contribuição. No solamente tenemos que hacer el diagnóstico, Mas não temos que fazer apenas o diagnóstico, tenemos que denunciar. temos que denunciar. Y ahí es donde ellos asumen una posición profética. É aí que nós assumimos uma posição profética. Hay que denunciar lo que está mal. Tem que denunciar o que está errado. Y creo que es parte de la tarea cristiana, que como he dicho también en la mañana, todo lo que le estoy diciendo se está haciendo en un contexto determinado. É isso que foi dito pela manhã? Todo lo que estoy diciendo Tudo que eu estou dizendo se hace en un contexto determinado, se está fazendo num contexto determinado. en un espacio, tiempo, cultura, É no espaço, tempo e cultura pecado. e pecado. Entonces, la iglesia adora a Dios en esa situación. Então a igreja adora a Deus nessa situação. Tiene que vivir en comunión en esa situación. Quer viver em comunhão nessa situação. Tiene que proclamar el evangelio porque la situación es esa. Tem que proclamar o evangelho porque essa é a situação. Y tenemos que ser discípulos en medio de este mundo malo. E temos que ser discípulos no meio desse mundo mau. Y tenemos que cumplir una función profética porque lo demanda la situación. E temos que cumprir uma função profética porque a situação tem demandado. Ahora, quizás lo diré con más cuidado, pero cuando leemos el Antiguo y Nuevo Testamento, Agora eu vou dizer com mais cuidado, né? Mas quando lemos o Antigo e o Novo Testamento, hay una función mayordómica, de mayordomía, de economía. Autônomo. No, mayordomo, Mordomia. Nós temos uma função de mordomia económica. e econômica. Es decir, desde el comienzo vemos que el pueblo de Dios tenía que contribuir para que las cosas se hagan. Desde o começo, o povo de Deus tinha que contribuir para que as coisas se fizessem. Ahora, algunas iglesias hemos optado por el diezmo, las ofrendas, y está bien. E agora algumas igrejas pegamos as ofertas, né, os dízimos. Otros están en contra por situaciones sociales. E outros estão contra pelas questões sociais. Pero el dinero juega un lugar importante en que se pueda llevar a cabo la misión. Mas o dinheiro é um fator importante para se levar a cabo a missão. Lo que sí sabemos es que el dueño de todo eso es Dios. Mas o que sabemos é que o dono de tudo isso é Deus. Y también sabemos que Él no ha ofrecido la prosperidad. No ha ofrecido prosperidad. Deus não tem oferecido a prosperidade. Nos ofrece llevar una cruz. Nos oferece levar uma cruz. Si da bienes es para usarlos para la gloria de Dios.
Temos que usar isso para a glória de Deus. Y si no los tenemos, también glorificamos a Dios. E se não temos, também temos que glorificar a Deus. Pero tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado. Então temos que administrar aquilo que Deus tem nos dado. Y creo que no debemos reducirlo a los diezmos, las ofrendas y el dinero. E acho que não temos que reduzir as ofertas, aos dízimos e ao dinheiro. Porque cuando leemos también las Escrituras, nos quedamos impresionados por el escenario de la gloria de Dios. Quando lemos as Escrituras, nos ficamos impressionados com a imagem da glória de El Deus. escenario, no la imagen, el escenario, el teatro, O cenário, a cena, né? el teatro de la gloria, es decir, el mundo, Quando olhamos, né? el ecosistema, el cosmos. Sim. Quando olhamos, né, ficamos impressionados com o cenário, né, da glória de Deus, aonde Deus está atuando. Y lo que queremos decir es, por mayordomos, es que tenemos que cuidar la creación de Dios. E o que quero dizer com sermos mordomos é que temos que cuidar da criação de Deus. Porque la iglesia sí sabe quién es el creador Porque a igreja sabe quem é o Criador y que nos ha dado este mundo Y a que- los seres humanos. e que nos deu esse mundo nas nossas mãos. Finalmente, yo personalmente, y no ahora, ya tengo dos amigos más que hemos escrito un librito de esto, Samuel Escobar y René Padilla. Eu pessoalmente tenho mais dois amigos, né, Samuel Escobar e René Padilha, que temos escrito livrinho. Pero el que lo expreso y tengo la responsabilidad soy yo. O que eu expresso tem uma responsabilidade minha, né? Y espero seguir teniendo amigos. E eu espero continuar tendo amigos. Creo que hay una función ecuménica de la iglesia. Creio que nós precisamos de uma função ecumênica da igreja. Y yo les digo con toda sinceridad E eu digo com toda sinceridade, que estoy tan agradecido a Dios estou tão agradecido a Deus de que me vino a buscar al aeropuerto un hermano pentecostal que me veio buscar no aeroporto um irmão pentecostal, que desayuné con bautistas e que eu já tomei café com os batistas, y que estoy en una iglesia del Nazareno. que estou na igreja do Nazareno. Si esto no es una expresión ecuménica, no sé qué será una expresión Se ecuménica. isso não é uma expressão ecumênica, eu não sei o que é um ecumenismo. Pero solamente pensando en el capítulo 17 de San Juan, Mas pensando no capítulo 17 de João, hay dos funciones o dos elementos que se destacan en la función ecuménica. há dois elementos que se destacam na função ecumênica. La primera es el elemento misionero, A primeira é o elemento missionário. porque ecuménico viene de oikumene. Ecumênico vem de oikumenos. Y oikumene en la Biblia quiere decir toda la tierra habitada. Ecumênico quer dizer toda a terra habitada. Y es a toda la tierra habitada que tenemos que hacer llegar el Evangelio de Jesucristo. E é nessa toda a terra habitada que temos que fazer chegar o evangelho de Jesus Cristo. Y es sobre toda la tierra habitada que creemos que Jesucristo es el Señor. E sobre toda essa terra habitada que acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor. Entonces el primer elemento es misionero. Então o primeiro elemento é missionário. Y el segundo que aparece en la oración dice: te pido, Padre, que sean uno, E o segundo é que ele pede na oração: te peço, Pai, que eles sejam um, para que el mundo crea que tú me enviaste. para que o mundo creia que o Senhor me enviou. No creo que se trate de hacer una super iglesia, Não acredito que seja para fazer uma super igreja, ni una superestructura cristiana. uma super estrutura cristã, Más bien estar reunidos como estamos ahora, mas estarmos reunidos como estamos agora, pensando en la misión de la iglesia. pensando na missão da Que igreja. Jesucristo sea conocido, Que Jesus Cristo seja que Dios sea conhecido, glorificado que Deus seja y glorificado, que el Espíritu Santo siga usando Que os- todas las expresiones de su iglesia que o Santo para cumplir Espírito, ese propósito. que o Espírito Santo continue usando todas as expressões da sua igreja para cumprir esse propósito. El más importante, E o mais importante, la gloria de Dios. a glória de Deus. Que todo sea hecho para la gloria de Dios. Que tudo seja feito para a glória de Deus. Amén. Amém. Amém, queridos. Agora nós vamos ter esse momento de
perguntas. Você recebeu o papelzinho, já tenho alguns aqui. Se tiver mais alguém que queira entregar, o Romildo está pegando. E nós vamos, por favor, direcione a pergunta, tá? Ao palestrante que você quer fazer a sua pergunta. Amém. Nós vamos ter esse momento. Se durante você ainda quiser perguntar, pode mandar aqui. Mateus 5,16 é um versículo que eu sou apaixonado por ele. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique a Deus. Há uma relação muito intrínseca, né, dessa questão. Então Jesus estava nos mostrando isso. Muitas vezes a gente foi criado assim, sem querer valorizar o irmão em público, porque a glória é para Deus, né? Muitas vezes até sem reconhecer talentos, mas a glória de Deus, ela é revelada o quanto mais nós formos humanos, nem sub-humanos e nem super-humanos. Vamos estar continuando com esse momento. Estou aqui sentindo uma unção pentecostal aqui nesse lugar, viu, irmãos? Uma unção pentecostal. Um autor muito célebre da Missão Integral aqui no Brasil, conversando comigo num restaurante, me disse que a igreja pentecostal não absorveria a Missão Integral. Ele foi muito determinista naquele momento. Aquilo foi um impacto para mim. E eu já compartilhei isso com alguns irmãos. E eu acredito que tem muitos pentecostais aqui. E Deus está fazendo... pastor, está se convertendo, hein, Jéssica? Olhe, Deus está fazendo algo maravilhoso, porque a missão é dele, o Espírito Santo é quem nos empodera, e o modelo inspirador é de Jesus. Podemos sair disso, né? Então vamos começar nossas perguntas. Eu vou começar por aquelas que vieram endereçadas. Tem um aqui, doutora Anne. Ok. Diz assim: o que fazer quando o nosso pequeno projeto, embora com obstáculos financeiros? O que fazer quando o nosso pequeno projeto tem obstáculo financeiro? Como convencer a diretoria da igreja a transferir mais recursos à missão, consequentemente ao projeto? Doutora Anne. Primeiro, vocês podem adivinhar a minha resposta? Amém. Orar! Essa situação, infelizmente, né, é uma situação bem real em nossa igreja, mas eu creio que isso mostra uma falta de preparo, né, porque eu ou qualquer membro da igreja não deve desenvolver um projeto sem o apoio da liderança, sem o apoio do pastor e da liderança. Fazendo isso, você está correndo o risco de enfrentar essa resistência. Então, missões, né, como o pastor Sérgio disse, as missões que a gente faz como igreja, esses devem ser os projetos que Deus quer que a gente faça. Então, para responder essa pergunta, eu não estava brincando. Realmente devemos orar e, ao mesmo tempo, devemos trabalhar juntos para discernir o que é que Deus quer de nós. Qual é o nosso projeto semente, qualquer outro projeto. Amém? Amém. Vamos aqui para o pastor Sérgio Lira. O surgimento de milhares de movimentos, principalmente por meio de lideranças jovens que não se preparam adequadamente e saem pelo mundo pensando que estão fazendo missões, não tem contribuído para a construção de um novo evangelho? Se sim, o que fazer
para evitar o surgimento destes instrumentos dentro das igrejas? Ainda estamos com um modelo de missões paradigmático aqui, de que missão é aquele cara que sai para outros lugares pregando o evangelho, tá certo? Mas eu digo a você, a obra missionária de evangelização e boas obras começa com a conversão. Endemoniado de Gadara, ele se converte e diz: Senhor, deixa eu te seguir. E eu disse: tudo bem, vai para o Instituto Bíblico. Não, ele se converte e Jesus Cristo disse: volte para os seus e conte a eles tudo que eu fiz por você. Missionário em 30 segundos. A mulher samaritana, idem, conheceu Jesus, voltou para a cidade, falou para a cidade toda, e a cidade disse: mulher, não é mais pelo que você falou, agora nós estamos vendo, ele é o Cristo. Há uma confusão entre doutrina e testemunho cristão. Claro, quando você vai fazer uma missão transcultural, ele precisa de preparo. Estou mandando para outra cultura. Você não fala inglês, você não fala outra cultura, você não fala a língua, ela tem que aprender. Parabéns pelo português, excelente, 10, fantástico. Eu estava querendo, cadê o sotaque dela? Não tem. Tem que ser assim quando vai para outro país. Então, o que está acontecendo aí sim, pessoas como essa aqui que se envolvem em missão sem preparo, tá certo? Eles começam fazendo um monte de erros por falta de preparo, boas intenções, bem intencionados, mas não foram preparados. Quando o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo, quando leio aquele texto, assim, eu tiraria qualquer um da igreja de Antioquia, menos Barnabé e Paulo. O fundador e o doutrinador. E o Espírito Santo disse: quero os dois. Os principais, talvez, da igreja. Então, a evangelização é tarefa de todos, do mais novo para o mais antigo. Envolver-se com as boas obras do mais novos para os mais antigos. Mas quando eu trato de certas ações missionárias, elas vão exigir melhor preparo. Então, algumas agências dão um treinamento de 3 meses e mandam o fulano para campo, como se estivessem preparados. Resultados. Só para dar um exemplo para vocês, e vou fechar porque o tempo é problemático, né? Meu cunhado passou 13 anos como missionário na Índia. Ele recebeu visitas de uma igreja que eu não vou dizer o nome. E as senhoras que estavam lá, não inconscientes, usavam saias mostrando a parte de baixo da perna, ou seja, a perna e o tornozelo. E ao andarem pela cidade, homens começaram a andar atrás da mulher. Simplesmente, o que estavam fazendo? Essas moças missionárias estavam mostrando a parte sensual de uma mulher indiana, o tornozelo. Que no Brasil, está aí quanto tornozelo de mulher por aí? Ninguém está olhando. E ela levou isso para lá. E foi um escândalo na cidade. Os crentes são imorais. Percebe? Isso é preparo. Isso se corrige com preparo. Entendeu? Para saber como fazer esse processo de levar para aquele país essa questão e não achar que a gente pode ir de qualquer jeito. Eu tenho mais para falar, mas o tempo não permite. Amém. Pastor Pedro Arana, é uma pergunta aqui, de certa forma, interessante, né? Por que se investe tanto em templos e tão pouco no ser humano? Quantos templos Jesus deixou? Ese es el problema de la iglesia y el problema del Estado. O problema da igreja e o problema do Estado. Un economista judío argentino, el doctor Bernardo Klimberg, acaba de sacar, economista judío argentino, né? Bernardo Klimberg. Ha sacado un manifiesto para América Latina. Ele fez manifesto para América Latina. Y el resumen es: me importa el otro. E o resumo é: me importa o outro.
cuando nos demos cuenta de la importancia que tiene para Dios el ser humano, quando nos damos conta da importância que tem para Deus o ser humano, vamos a proceder que nos importe nuestro hermano. Vamos proceder de maneira que nos importamos com o nosso irmão. Y también nuestro prójimo. E também o nosso próximo. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere, E que nos importe el otro. acredito que isso que Deus quer, né? Que nos importemos com o outro. ¿Dónde está tu hermano? Aonde está o teu irmão? Suena la pregunta. Soa a pergunta. Y si nos preocupáramos más por los seres humanos, E se nos preocupássemos mais com os seres humanos, probablemente más iglesias estarían en las casas. provavelmente mais igrejas estariam nas prisões. En las casas, en los hogares. Casas. En los hogares. Nas casas. En los hogares. ¿No? Y el mundo entero sería la iglesia, el templo. E o mundo inteiro seria a igreja, né? El templo de Dios. Bueno. Tá. Amém. Irmãos, tem uma pergunta que eu vou deixar em aberto para os três aqui, que é bem elucidativa. Nós ainda temos alguns teólogos no Brasil fazendo boas exegeses e associando a missão integral ao marxismo dialético, à teoria de Karl Marx. Então, entendo que não tem, é uma distância gigantesca, não existe nem aproximação e nem ponto de interseção. Mas eu vou ler o que a pessoa colocou aqui. É interessante para aqueles que estão tendo o primeiro contato com a teologia da missão integral. E o meu primeiro contato, eu anotei o nome dos livros que os palestrantes falavam. Eu comecei assim. Foi assim que eu conheci John Stott e vários outros teólogos que estiveram lá, né? O pastor Pedro Arana, Samuel Escobar, Orlando Costa, René Padilha. E vão anotando o nome dos livros e façam disso um exercício, né? Tem que ler bastante para poder conhecer um pouquinho. Hoje ou sempre, muitos teólogos entendem missão integral como um movimento para-eclesiástico de origem marxista. Afirmam isso, inclusive, em programas de televisão. Porque estes homens de Deus e de caráter ilibado, continuam negando que a TMI é uma ortodoxia. No entiendo. TMI, what is that? Associar. Hoy o siempre muchos teólogos entienden la misión integral como un movimiento para-eclesiástico de origen marxista. Afirman inclusive que programa de televisión. Porque estos hombres de Dios y de carácter ilibado, continúan negando que la misión es Ortodoxa, sí. Bueno, el ataque a la misión integral nos han atacado desde hace muchos años, aun cuando era muy claro que nosotros habíamos escrito bastante sobre nuestras diferencias con otros movimientos cristianos que asumían para la interpretación de la realidad la filosofía marxista. Disculpe. Bueno, repito. El ataque ha venido desde hace tiempo. Ese ataque ya tem tempo, né? A pesar de que miembros de la fraternidad teológica, apesar de membros da fraternidade teológica, hemos escrito bastante que no tenemos ningún contacto con el marxismo. E temos escrito, né, que nós não temos nenhum contato com a teologia marxista. Por un lado, hay personas que yo diría muy superficiales. Por um lado, existe, né, pessoas muito superficiais. Pero también hay personas muy malintencionadas. Mas também existe pessoas muito mal intencionadas. La tesis que hice para teología sistemática, a minha tese de teologia sistemática era providencia y revolución. Providencia y revolución. Providência e revolução. Un libro, ¿no? É um livro. Y era en el año 1970. Era 1970.
Entonces muchos pastores en Chile, cuando asumió el poder Pinochet, Muitos pastores no Chile, né, quando assumiu o poder Pinochet, decían que yo era comunista diziam que eu era comunista. por el título del libro, no lo habían leído. Só pelo título do livro, né? Eles nem tinham lido. Entonces hay personas muy superficiales en hacer sus opiniones. Então há pessoas muito superficiais nas suas opiniões. Pero tristemente hay otras malintencionadas. Mas tristemente tem outras mal intencionadas. Yo escuché al doctor Juan Amacay Eu escutei o Dr. Juan Amacay, una vez que llegó a Lima uma vez que ele foi em Lima, y lo detuvo la policía ele foi preso pela polícia, porque un pastor norteamericano porque um pastor americano lo había denunciado o denunciou por ser comunista. por ser comunista. Cuando estuve en casa de un misionero, Quando eu estive na casa de um missionário, él nos dijo a todos: ele contou para todos: al que me pregunta qué es lo que yo creo, se me perguntar o que eu acredito, yo les voy a contestar y explicar. eu vou responder e explicar. A los mentirosos Aos mentirosos, se los encomiendo a Dios. eu os recomendo a Deus. Amém. Pastor Sérgio. Essa é uma questão delicada e às vezes a gente não consegue perceber o que está realmente por trás. Eu digo que quando você focaliza só a evangelização, você prega e acabou a tua responsabilidade. Mas quando você fala de ação social, você vai ter que se envolver. Não tem como. Você vai ter que se envolver. E às vezes é muito fácil você criticar dentro de gabinete. E eu vi uma crítica de um doutor. Ele estava dizendo que as maiores heresias entram no mundo pelos missiólogos. Aí um professor nosso olhou para ele e disse: eu não sabia que Bultmann era missiólogo. Eu não sabia que Paul Tillich era missiólogo. Eu não sabia que John Hannah era missiólogo. E são todos teólogos sistemáticos. Gente que entra dentro do gabinete fica pensando e escrevendo. Agora vá fazer a obra para você perceber quais as implicações. Então, se você olhar Jesus, se você vai ter que dizer que a gente está ligado, a missão integral está ligada com essa questão marxista, eu não consigo nem entender como se faz uma ligação dessa. Eu só consigo fazer entender olhando para Jesus. Jesus olhou para uma multidão, chegou para o discípulo e disse assim: manda para casa, porque aqui é só mensagem. Negócio de padaria em outro lugar. Ele chegou e disse: dê de comer. Na segunda vez, Jesus Cristo disse assim: vocês me seguem por causa do pão, mas multiplicou de novo. Porque era da sua natureza. Tá certo? Então, não dá para você imaginar, dizer que você se envolve com a área social, e nesse se envolver com a área social, lhe faz de você uma pessoa com uma ligação que é basicamente ateísta. Se fosse assim, a igreja de Jerusalém era a primeira ateísta. E eu chamo aquilo de comunismo cristão. Ou talvez melhor, vamos chamar de social, ou ação social cristã. Eles vendiam por conta própria, ninguém obrigava. O que eles tinham, davam, e a Bíblia diz, e tinha tudo em comum. Como que você chama isso? Agora é você que vai dizer, eu não vou dizer. Tá certo? Compartilhar, para mim isso é coisa de cristão. E você não entender que você está sendo abençoado para ser canal de bênção para outras pessoas, eu não consigo perceber e chamar isso de evangelho. Daí a questão de integrar, ou olhar como um todo, o que eu tenho, o que eu falo, o que eu possuo, como eu ajo, tudo isso, instrumento de Deus para a glória de Deus. Agora, a ação social não é um fim em si mesmo, só isso.
Em meu contexto da Convenção Batista Nacional, eu não posso falar dos outros contextos, mas em nosso contexto, eu nunca recebi essa crítica. Eu vi falar dessa crítica. Nós recebemos uma crítica de um pastor, mas de outra denominação, falando desculpa falar besteiras, sobre marxismo e tudo. Mas, em geral, a minha experiência entre nosso povo da convenção é mais a questão de não entender o que é realmente a missão integral, né? O que é? É assim, aquilo é simplesmente ação social, é outra coisa, etc. Então, quando a gente ministra treinamentos em missão integral, a minha experiência é que o nosso povo quer muito aprender sobre missão integral. E quando eles entendem e analisam o que Jesus fez, então, eu posso fazer isso, nossa igreja pode fazer isso, isso é a base de missão integral, agora eu entendo, coisa assim. Então, quando você ministra um estudo bíblico com o povo entende. Infelizmente, em várias igrejas, eu não vou citar, né, nomes das igrejas, mas, infelizmente, disseram que a nossa fé é como 1 quilômetro de comprimento, mas é muito rasa. É muito rasa, né? Nós não temos... Exatamente, não temos profundidade. Então, a questão realmente, o desafio que eu enfrento, eu acho que vocês enfrentam também, é realmente discipular, né, os nossos irmãos e irmãs, para que eles possam entender o que é, e fora dessa, o que é missão integral. Vamos deixar isso ao lado. O que é a vontade de Deus e como que eu possa... imitar Jesus individualmente e como igreja. Então, esse é o nosso desafio, mais do que responder essas críticas que geralmente vêm das pessoas que não entendem. E já ouvimos do pastor Pedro que nunca foi fundado no marxismo. Não houve nada com esse movimento. Missão integral é completamente diferente. Então, a gente tem que conhecer a nossa história como igreja, nossa história como esse movimento de missão integral e entender que isso vem da Bíblia, da vida de Jesus e nada mais, nada menos disso. Então, isso deve ser a nossa atitude, ensinar, né, nosso povo sobre qual é a missão de Deus e como que nós podemos cumprir essa missão, essa vontade dele no mundo. Amém. Eu tenho outra pergunta aqui para o pastor Sérgio Lira. Agora, a pergunta é um artigo. Umas 15 páginas aqui, irmãos. Condensado, né? Eu vou tentar fazer a pergunta para ele. Amém. Como é que está a nossa metodologia aí? Encerrou já o tempo? Então, isso aqui eu vou lhe entregar. Pastor... Ok. Então, nosso tempo já está encerrado, né? Já ultrapassamos o tempo. E eu queria terminar esse momento lembrando aos irmãos que toda a programação continua e ela é pensada de forma conectada. Então, não perca nenhum momento, porque isso vai favorecer a construção e a capacitação de vocês. Então, vamos estar continuando com afinco. O pastor Gerson ainda tem uma palavra. Vamos ficar de pé, irmãos.